Olá, eu sou o professor Celso Medeiros. Nesse canal você encontrará videoaulas e resoluções de exercícios de matemática. Então vamos ao que interessa. Na aula de hoje vamos falar sobre regra de 3 simples. Muitos problemas matemáticos, vamos pegar aqui a marca-texto, muitos problemas matemáticos podem ser resolvidos através do uso da regra de 3. O tema está ligado à proporcionalidade. Na regra de 3 simples, trabalhamos com duas grandezas. Os enunciados normalmente oferecem 3 valores e a gente vai procurar um quarto valor, que é justamente o que o enunciado vai nos perguntar. Na aplicação da regra de 3, é necessário verificar se as grandezas envolvidas são diretamente ou inversamente proporcionais, pois esse aspecto é importantíssimo na resolução do problema. Primeiro, nós temos então que verificar se as grandezas que nós estamos trabalhando na solução do problema são diretamente ou são inversamente proporcionais. Em um exemplo onde, para fazer uma vassoura, um funcionário trabalha 5 horas. Quantas vassouras seriam produzidas em 20 horas? Então, para saber se as grandezas, no exemplo, a produção de vassouras e as horas trabalhadas, são direta ou inversamente proporcionais, nós fazemos uma pergunta. Quanto mais horas trabalhadas, mais ou menos vassouras serão feitas. Então, a ideia é essa. Se eu tenho que trabalhar mais para fazer mais vassouras, as grandezas são diretamente proporcionais. Se eu tivesse que trabalhar menos para fazer mais vassouras, as grandezas seriam inversamente proporcionais. Então, nesse exemplo, se quanto mais eu trabalho, mais vassouras são feitas, então as grandezas são diretamente proporcionais. Então vamos resolver. Montamos um esqueminha aqui. Uma vassoura em 5 horas. Quantas vassouras em 20 horas? Então aqui está a minha incógnita. X é o que eu quero buscar. Como vimos, sabemos que as grandezas são diretamente proporcionais. Porque quanto mais vassouras, mais horas. Então, multiplicando cruzados, nós temos uma vassoura vezes 20 horas, que é essa primeira parte aqui, e x vassouras vezes 5 horas, que é essa segunda parte aqui. Resolvendo, então, nós temos 1 vezes 20, 20, 5 vezes x, 5x. Se eu tenho 5x igual a 20, eu posso pegar esse x, que está multiplicando, passar para o outro lado da expressão, dividindo. Então, nós temos que x é igual a 20 dividido por 5. X, portanto, é igual a 4 vassouras. Então, a produção em 20 horas seria de 4 vassouras. Outro exemplo. Vamos pegar aqui a caneta marca-texto e a gente marca, então, todas as informações importantes do enunciado. Em uma viagem onde dirigia a 90 km por hora, demorei 2 horas para chegar em casa. Se eu tivesse feito uma viagem dirigindo a 50 km por hora, quantas horas eu demoraria para chegar em casa? Então, o enunciado quer saber quantas horas vamos demorar se a gente mudar a velocidade para 60 km por hora. Nesse caso, as grandezas que nós temos são velocidade e tempo para chegar. Vamos pintar ela de umas corzinhas diferentes aqui. Então vamos pegar aqui as grandezas. Velocidade e
tempo para chegar. São as duas grandezas que nós temos nesse enunciado. E vamos perguntar, elas são direta ou inversamente proporcionais? Sempre que nós vamos resolver um exercício de regra de 3, nós temos que entender se as grandezas que nós estamos trabalhando são inversamente ou diretamente proporcionais. Então vamos perguntar, se quanto mais veloz eu vou, eu demoro menos tempo para chegar, significa que nós estamos diante de uma grandeza inversamente proporcional. Então vamos resolver. Nós temos 90 km por hora, são 2 horas. É o que o enunciado nos disse aqui. Ó. E 60 km por hora, x horas. Sabemos já que é inversamente proporcional, pois quanto mais veloz, menos tempo. Então nós fazemos o quê? Nós invertemos um dos lados. Vejamos. Aqui nós tínhamos 90, 60, 2x. Ficou 90, 60, x2. Nós invertemos esses dois termos aqui. Por quê? Porque as grandezas são inversamente proporcionais. Fazendo isso, agora é só aplicar o conceito da regra de 3. Vamos lá? Nós vamos multiplicar cruzado. Então vamos pegar uma corzinha diferente aqui. Então vamos lá. 90 vezes 2, 60 vezes x. Resolvendo, 180 é igual a 60x. O 60 está multiplicando x, passa para o outro lado dividindo. Então ficou x igual a 180 divididos por 60. X é igual a 3 horas. Então, seriam 3 horas para chegar se a velocidade fosse 60 km por hora. Alguns exercícios para fixar o tema. Exercício 1. Tenório, um pintor experiente, disse que para pintar 32 metros quadrados de parede, tem uma informação aqui. Então, vamos lá, vamos marcar essa informação, vamos pegar a marca-texto amarela e marcamos aqui. E ele disse que para pintar esses 32 metros quadrados são necessários 10 litros de tinta. Então, mais uma informação importante. Se ele for contratado para pintar 1.280 metros quadrados, quantos litros de tinta ele precisará? Então, aqui está a incógnita. Quantos litros de tinta ele precisará? Vamos resolver, então? Mesmo conceito, eu tenho 32 metros quadrados para 10 litros e 1.280 metros quadrados para x litros, que são as informações que estão no enunciado. A grandeza é direta ou inversamente proporcional? Vamos lá. Vamos perguntar. Quanto mais metros quadrados eu pintar, mais ou menos tintas serão necessárias? Mais pinturas, mais tintas. Então, nós estamos diante de uma grandeza diretamente proporcional, pois quanto mais metros, mais tintas são necessárias. Vamos resolver, então? Vamos multiplicar cruzado. Vou pegar a caneta aqui e vamos lá. 1.280 vezes 10 litros. Então, temos a primeira parte aqui, 1.280 vezes 10 litros, é igual a 32 vezes x litros, a segunda parte da expressão. Então, nós temos que 12.800 é igual a 32x. Esse 32 está aqui multiplicando o x, ele vai passar para o outro lado dividindo. Então, eu fiquei com x igual a 12.800 divididos por 32. Fazendo a conta, x é igual a 400 litros. Então, chegamos à conclusão que são necessários 400 litros para o pintor pintar 1.280 metros quadrados. A resposta da questão é a letra A. Vamos então para o segundo exercício. Minha filha tomou gosto pela leitura e agora lê diariamente 22 páginas.
Vamos anotar essa informação. Marca texto. Diariamente, 22 páginas. Então, a cada dia, lê 22 páginas. Em quanto tempo ela conseguirá ler a obra O Guardião, de Nicholas Sparks, que tem 352 páginas? Bom, vamos lá então, vamos fazer o esquema. 22 páginas em um dia, 352 páginas em X dias. Essas grandezas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais? Vamos então verificar. Se ela lê 22 páginas em um dia, para ler mais páginas ela vai demorar mais ou menos dias? Então, se ela lê 22 páginas em um dia, evidentemente que para ler 352 páginas ela vai ler em mais dias. Então, mais páginas, mais dias são grandezas diretamente proporcionais. Vamos montar então, fazer a nossa regrinha de 3 multiplicando cruzado. Vamos lá? Vamos pegar a caneta aqui e vamos multiplicar cruzado então. 22 vezes x, primeira parte da expressão, é igual a 352 vezes 1, que é a segunda parte da expressão. Então nós temos que 22x é igual a 352. O 22 está multiplicando aqui, então eu posso passar para o outro lado dividindo. Então x é igual a 352 dividido por 22. Então, fazendo a conta, nós temos 16 dias. Então, lendo 22 páginas por dia, ela vai demorar 16 dias para ler o livro inteiro, o livro de 352 páginas. Mais um exercício. Se 6 máquinas escavadeiras fazem um túnel em 11 dias, quantas máquinas, então aqui está a incógnita, quantas máquinas são necessárias para que o túnel seja escavado em 2 dias? Então, vamos lá. Vamos montar o esquema considerando os dados do enunciado. Então, nós temos aqui 6 máquinas em 11 dias, X máquinas para que o túnel fosse escavado em apenas 2 dias. Então, vamos lá. É direta ou inversamente proporcional a essas grandezas? Então, nós temos que, se eu tiver mais máquinas, vai demorar mais ou menos tempo para construir o túnel? Ora, se eu tenho mais máquinas, o túnel é construído com menos tempo. Então, nós estamos diante de grandezas inversamente proporcionais. Porque quanto mais máquina, menos dias vão ser necessários para que o túnel seja feito. Então, antes de aplicar a regrinha de 3 fazendo a multiplicação cruzada, nós temos que inverter um dos lados para que a problemática da grandeza inversamente proporcional seja resolvida. Então, como que nós fazemos? Nós pegamos um dos lados e fazemos a inversão. Então, nesse caso aqui, 11 dias, 2 dias, nós invertemos para 2 dias, 11 dias. Então, só invertemos uma das colunas, né, uma das grandezas, e podemos, a partir de agora, nós já podemos resolver a regra de 3, que é simplesmente fazer a multiplicação em x, não é? Então, nós vamos multiplicar cruzado e vamos ter o resultado. Então, aqui nós temos x máquinas, 2 dias, primeiro lado da expressão, e 6 máquinas, 11 dias, segundo lado da expressão. Isso, então, nos dá que 2x é igual a 66. O 2 está aqui multiplicando o x, ele vai passar, então, para o outro lado dividindo. Dessa forma, eu tenho que x é igual a 66 divididos por 2, o que nos dá 33 máquinas. Então, são necessárias 33 máquinas para que o túnel seja escavado em apenas 2 dias. Espero que tenham gostado. Dê um like, comente, inscreva-se no canal. Até a próxima.